Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu venho trazer para vocês hoje uma explicação sobre os pronomes relativos o qual, onde e cujo, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí para os próximos slides. Bom, vamos lá. O que seria esse pronome relativo o qual e suas variações? Esse pronome relativo, o qual e suas variações, que pode ser a qual, as quais e os quais, eles também fazem referência a um termo anterior, que pode ser pessoas, coisas ou lugares, né? Então, no capítulo anterior nós estudamos sobre os pronomes relativos que e quem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o qual e suas variações, né? E o qual ele também pode fazer essa referência a um termo anterior, ele também pode se referir a pessoas, coisas e a lugares, beleza? Bom, vamos lá para o próximo. O pronome relativo qual e suas variações é o substituto natural do pronome relativo que. Pode ser preposicionado dependendo do verbo. Então, se o verbo exigir um complemento com preposição, ele deve vir preposicionado. Caso o verbo não peça, né, esse complemento com preposição, ele não vem preposicionado. Vejamos os exemplos, olha aqui. As revistas que li são interessantes. Então, esse que, nós podemos fazer aqui a substituição dele por o qual e suas variações, né? Então, pode ficar assim: as revistas as quais li são interessantes. Então, nós podemos fazer essa substituição. No exemplo de baixo, os apartamentos que morei eram pequenos. Os apartamentos nos quais morei eram pequenos, ok? Bom, vamos lá para o próximo. Agora nós vamos falar sobre o pronome relativo onde e suas variações. O pronome relativo onde, ele sempre se refere a lugares, então fiquemos atentos a essa questão aqui, que o pronome relativo onde, ele vai se referir a lugares, ok? Ele aceita substituição pelos pronomes que e o qual ou suas variações, porém, nesse caso, exigirá preposição. Então, isso daqui é muito importante, tá? Pra gente ficar bem atento a isso daí. Então, ele sempre vai se referir a lugares, tá certo? E ele aceita substituição tanto pelo que, tanto pelo qual e suas variações, mas nesse caso ele vai exigir preposição, tá certo? Então, olha os exemplos aqui. A escola onde estudo é muito boa. A escola em que estudo é muito boa. Então, aqui nós precisamos do auxílio da preposição em, tá certo? Vamos para o próximo aqui. O pronome relativo cujo, esse daqui a gente precisa prestar bastante atenção, porque ele não é tão utilizado por nós e às vezes pode causar até uma certa dúvida, uma certa confusãozinha de como utilizar, tá? Então, olha só. O pronome relativo cujo é o menos usado e refere-se a dois termos, ou se refere a dois termos substantivos, antecedente e consequente. Então, ele pode se referir tanto a um termo que vem antes, quanto a um termo que vem depois dele, tá bom? Então, fiquemos atentos a essas duas expressões aqui. Peraí, só um pouquinho, eu acabei passando aqui. Então, a gente precisa ficar atento a essas duas expressões, que ele pode fazer referência tanto a um termo antecedente quanto um termo consequente, um termo que vem antes e um depois, né? Pode ser pessoas, coisas ou lugares, e ele estabelece uma ideia de posse. Olha só, isso daqui também é muito importante. Então, o cujo vai dar sempre essa ideia de posse para nós, e ele sempre vai fazer uma referência a um termo que pode vir antes ou depois dele, tá certo? Vejamos aqui os exemplos. Então, olha lá. A jornalista, cujas ideias elogiei, é inteligente. Então, o que acontece aqui nesse exemplo? O pronome cujas, vamos pegar o nosso pincelzinho aqui, o pronome cujas, ele conecta as duas palavras, ele liga as duas palavras, né? Que no caso é a palavra jornalista e a palavra ideias. Com a ideia de posse, ele evita a repetição da palavra da jornalista, para a gente não ter que falar a jornalista
é inteligente, elogiei as ideias da jornalista. Então, assim, pra gente não ficar tendo aquela oração repetitiva, cansativa, a gente junta tudo, junta as ideias referentes à jornalista e utiliza o pronome relativo cujo, tá bom? Então, esse pronome aí, ele tanto faz, ele conecta essas duas palavras, tanto a palavra jornalista quanto a palavra ideias, e ele ainda nos dá essa ideia de posse, né? Ou seja, as ideias eram da jornalista, ok? Bom, vamos para o próximo aqui. O pronome relativo cujo e suas variações é sempre seguido de um substantivo sem artigo. Então, a gente precisa ficar bastante atento a isso daqui, que ele vem seguido de um substantivo, só que esse substantivo, ele é sem artigo, tá bom? Sem artigo. Geralmente, ele dá a ideia de posse, que foi o que a gente falou anteriormente, e equivale a dele e suas variações. Quais são? Dela, deles e delas. Ou também equivale a deste. Vamos grifar aqui, e suas variações. Desta, destes e destas. Vejamos o exemplo. Assisti a uma peça teatral. A atriz dela é minha prima. Então, quando a gente quer unir essas duas orações para formar uma coisa só, a gente faz a utilização desse pronome cujo e dá uma sintetizada nessa oração. E ela ainda continua com essa ideia de posse, tá bom? Então, olha lá. Assisti a uma peça teatral cuja atriz é minha prima, né? Então, assim, esse cuja, ele tá dando uma ideia de posse também, que a atriz é prima de quem? Prima de alguém, né? E aqui a gente pode fazer essa união sem causar a repetição dos termos, tá certo? Vamos para o próximo aqui. Agora a gente precisa ter bastante atenção, olha lá. O pronome cujo nunca, olhe bem para a palavra, nunca é seguido de artigo. Então, olha só, nunca seguido de artigo, ok? E concorda em gênero e número com o substantivo que vem depois dele. Então, ele precisa fazer essa concordância, senão vai ficar um negócio feio, vai ter erro de concordância e não vai rolar, né? A gente precisa ter essa noção de concordância aí com ele. Então, olha lá. Esta é a casa cujo dono morreu. Então, quando a gente se refere aqui à palavra dono, eu preciso colocar o meu cujo no masculino, porque dono é um substantivo masculino. A mesma coisa acontece com o feminino. Esta é a casa cuja dona morreu. Então, aqui nós temos um substantivo feminino e o pronome também precisa concordar com ele. A gente precisa colocar esse pronome no feminino. E nos exemplos de baixo aqui, esta é a casa cujos donos morreram. Então, o que acontece aqui? A gente tem um substantivo no masculino plural, o nosso pronome relativo deve vir no masculino plural. Mesma coisa acontece com o exemplo de baixo, tá? Esta é a casa cujas donas morreram. Então, nós temos aqui um substantivo feminino no plural, precisamos também colocar o nosso pronome no feminino plural, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!